Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Continuamos aqui nesta sexta-feira, dia 1º de novembro de 2024. Neste vídeo vamos falar sobre as eleições norte-americanas. Como tem muito assunto para falar, né, muitas análises, e para não ficar muito cansativo, muito longo o vídeo, eu vou dividir em partes. Então neste vídeo eu vou falar sobre o mapa dos Estados Unidos. E a gente já pode ter um pouco indicativo do que está por vir só pela análise do mapa dos Estados Unidos. Depois eu vou fazer vídeo do mapa da Kamala Harris e do Donald Trump. A gente vai analisar também as condições astrológicas desses dois candidatos aí. E são os dois candidatos que despontam, embora a gente saiba que tenha outros candidatos menores independentes ou por partidos que são ali irrelevantes na política norte-americana. E também tem o fato de que as eleições norte-americanas são muito diferentes do que a gente entende aqui como as eleições no Brasil. E não é só por conta da questão do colégio eleitoral, é que são várias eleições totalmente diferentes. Então o cara que está lá no Iowa vai ter uma eleição totalmente diferente do cara que vai estar no Tennessee, no Texas, porque e também dentro dos estados, nos próprios distritos e condados. Os Estados Unidos eles têm uma organização de muito desprendimento e liberdade para cada setor da sociedade se organizar sozinho. Por isso que você tem estados que têm pena de morte, outros não têm, estados em que o aborto é liberado, outros não é, né? A questão também do casamento gay, então tem muita diferença. Então, dependendo de onde você vive nos Estados Unidos, a condição jurídica é algo totalmente diferente e as eleições, por conta disso, também são diferentes. Então tem local que elege prefeito, outro elege xerife, por exemplo, né? O pessoal elege secretário de educação, o promotor público é eleito. Então é uma eleição muito complexa, por isso que a cédula é enorme, né? Não sei se vocês já viram, e é no papel ainda, né? Essa questão toda, as eleições ali. E tem muita gente que já votou, porque você tem o voto pelo correio, você tem muitas formas de votação. Então fica difícil para a gente analisar apenas o dia das eleições, porque o dia das eleições é a consubstanciação de um processo que já vem acontecendo já faz alguns dias, né? E o interessante é a gente ver também não só a data das eleições, mas a data da subida ao cargo, que é o dia 20 de janeiro, que é importante. Quem é que finalmente vai? Porque tem toda uma etapa, né? Esses votos, a pessoa ganha as eleições no dia 5, mas isso daí vai para o Senado ratificar, né? Tem toda uma sequência de coisas que vão acontecer para validar essa eleição. E pode ser que nessa eleição tenhamos problemas justamente aí. Porque há indicativos, né, astrológicos de possibilidade aí de contestação de novo, né, jurídica, mas não só pela bizarrice do pessoal trumpista e essa coisa toda, mas pode ter realmente indícios dessa vez reais de fraude, né? Ou de tentativa de cometimento de fraude na eleição. Isso pode causar escândalo, pode transformar a judicialização das eleições numa celeuma bastante significativa. Vamos lembrar que houve essa celeuma na eleição do Bush, né, que foi feita a recontagem de votos, então ficou um tempo aquele negócio em suspenso, né? Isso pode acontecer de novo e poderá ter dificuldades ali, chegando próximo ao dia 20 de janeiro, da pessoa que vai vencer as eleições, né, e que tudo leva a crer, astrologicamente falando, pelos estudos que a gente tem feito, a Kamala Harris tem condições astrológicas mais favoráveis de vencer as eleições ali, tá? Mas vai ser complicado, não vai ser um passeio fácil não. Para a gente entender muito bem isso, vamos dar uma olhada agora no mapa dos Estados Unidos, os Ataciris, os ciclos de progressão harmônica que estão atuando no mapa dos Estados Unidos nesse momento, nesse período do dia 5 de novembro até o dia 20 de janeiro, né, e também na Revolução Solar. Acompanhe aqui comigo. Primeiramente, vamos ver o mapa dos Estados Unidos. Então, para você não ficar muito perdido aqui nas informações, o que está em azul são as posições do mapa dos Estados Unidos, né? Que tem ascendente em Sagitário. Eu trabalho com este mapa,
né, do ascendente em Sagitário. Para mim faz todo sentido o regente ser justamente Júpiter, tá? Porque Júpiter é Zeus, é o senhor do Olimpo, né? Então é o maioral, vamos dizer assim. E os Estados Unidos se coloca como a grande potência mundial. É a imagem que ele passa para o mundo, tá? Então o Júpiter tem essa situação. Júpiter é o regente da quinta-feira. A quinta-feira de Ação de Graças é o feriado da identificação dos Estados Unidos, né? É o principal feriado dos Estados Unidos, é o Dia de Ação de Graças, que é sempre uma quinta-feira. Então aqui a gente tem essa conexão jupiteriana com o mapa dos Estados Unidos. Então essas posições em azul são do mapa dos Estados Unidos. E as posições em laranja aqui, tá? E dependendo da codificação de cor da sua TV ou do seu smartphone, onde você estiver assistindo, né? Pode ser que apareça um pouco diferente, mas aqui no meu aparece como laranja, tá? Essas posições em laranja são os Atassires. No caso, vamos ver o Atassir 360, que ele chega muito próximo do que a gente chamaria de direções primárias, tá? Existe uma diferença aí, né? O Atassir 360 é a direção por arco solar, ou seja, vai andar 1 grau por ano, né? O mapa ele progride 1 grau por ano. Nas direções primárias há uma progressão um pouquinho menor de 58 minutos, quase 1 grau, e tem que calcular o polo do planeta, então é uma coisa mais complexa, então não vamos entrar nessa dividida da direção primária no momento. Vamos olhar para os Atassires, que são mais simples, mais intuitivos. No Atassir 360, basta você pegar este mapa aqui, né, e rodar ele na taxa de 1 grau por ano, certo? Então, nesse período todo, o que acontece? O Sol, vamos pegar o Sol aqui, né? Aqui nessa posição, ele foi se deslocando 1 grau por ano. Veio para Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e agora ele está aqui, né? No Atassir, ele está nessa posição, tá certo? Então, só para explicar o que é esse Atassir. Então, a gente pegou este mapa aqui e rodou a quantidade de anos que tem os Estados Unidos na quantidade de graus, certo? Valendo pela data de 4 de julho de 1776. Bom, o que a gente vê de Atassir aqui importantíssimo? Meio do céu, que corresponde à posição de comando de poder na nação, em conjunção com Urano, aqui, ó. Então, meio do céu, que no mapa dos Estados Unidos, esse aqui, ele rodou tudo isso aqui, ó. Nesse período, desde da independência dos Estados Unidos, ele andou e tá aqui, ó. Tá? Ele só vai voltar para essa posição quando os Estados Unidos fizer 360 anos. Tá? Então ele está aqui nessa posição. Essa posição do MC está em conjunção com Urano. Urano é o planeta das coisas surpreendentes. Aí você fala, então quer dizer que o Trump vai ganhar? Não é mais surpresa. Foi em 2016, quando ninguém imaginava que o Trump fosse ganhar, e o Trump ganhou. Foi uma reviravolta, foi uma coisa inesperada. Hoje, no contexto de hoje, Trump voltar para a presidência não é mais uma surpresa. É uma desgraça, mas não é mais uma surpresa, tá? Agora, o que é o surpreendente? O que é o extraordinário que o Urano rege? Uma mulher se tornar presidente dos Estados Unidos. Tá? Então, o extraordinário está nisso. Então, o meio do céu se posicionando em conjunção com o Urano aqui pode trazer essa questão extraordinária, mas também tumultos e revoltas, né? Existe uma energia aqui no mapa que a gente observa da possibilidade de muito tumulto, de muita revolta, de muita sublevação popular em relação ao resultado das eleições, tá? Então, isso pode levar a um processo, como eu falei, de judicialização, pode ser muito complicado. Uma outra situação que a gente vê aqui é o Saturno, que ele está na casa 10 do mapa dos Estados Unidos. Como eu falei para vocês, o Atassir, que vem do árabe Al-Tassir, que significa arrastar, o planeta arrasta com ele o significado da casa onde ele está. Então, se o Saturno está na casa 10, ele representa os assuntos de casa 10, ou seja, governo, né? Presidente da República. Então, ele vem
aqui vai se arrastando, aqui é o governo executivo, a casa 10, né? Casa 11 é o legislativo, é a Câmara, Senado. E o casa 9 é o judiciário. Então aqui é o executivo, é o presidente. O Saturno se arrastou durante esse período todo aqui, ó. E chega aqui fazendo conjunção com o Marte. O Marte de casa 7. Marte que tem a ver com violência, tem a ver com agressão, né? Então podemos ter aí uma situação muito tensa, inclusive com possibilidade de atentado contra aí a quem se eleger presidente, ou durante o processo ainda da disputa, ou na contagem dos votos. Poderemos ter uma situação complicada aí, né? Muito difícil. Essa conjunção aqui do Saturno de Atacir, que é o laranja, com o Marte do planeta natal, do mapa natal, certo? Uma outra coisa que chama atenção aqui é o Mercúrio em conjunção com o fundo do céu, o IC, né? O IC, que é o fundo do céu, que representa a população dos Estados Unidos, no mapa natal dos Estados Unidos, recebe o Atacir de Mercúrio. Muita agitação, muita falação, muito deslocamento de pessoas, né? Então, temos aí uma agitação olhando para o Atacir 360. Agora, vamos para o Atacir 120, tá? Que é um outro ciclo que tem a ver com questões de vitórias públicas e questões sociais importantes, tá? O que a gente observa aqui, né? O Urano, olha ele aqui de novo, veja que ele está ativado lá no mapa do Atacir 360, né? E aqui o Urano do Atacir está aqui posicionado em conjunção com Vênus, que é a regente de Libra da casa 10 do mapa dos Estados Unidos, e de Júpiter, que é o regente do ascendente dos Estados Unidos. Então, tanto o regente do ascendente quanto o regente da casa 10 dos Estados Unidos recebe a visita por Atacir de Urano, o que traz de novo a questão de instabilidade, de revolução, de revolta, tá? Então, a coisa é complicada, mas pode trazer também o fato de estar fazendo conjunção com o Vênus, que representa o aspecto feminino, uma mudança totalmente de rota e de imagem dos Estados Unidos por conta da eleição de uma presidente mulher, que o feminino está colocado aqui. E por falar em feminino, a Lilith, que representa o feminino também no seu aspecto mais extraordinário e até transgressor, está em conjunção com o Saturno de casa 10, que representa a posição de presidente, tá? Então, aqui existe essa situação da possibilidade do feminino aí envolvido na presidência da República, tá? Isso aqui a gente vê pelo Atacir 120. No Atacir 60, que é um outro ciclo também que tem a ver com questões sociais, tá? Aqui ele já traz questões internacionais, a repercussão dessas eleições no campo internacional. Então, o que acontece? O Júpiter e Vênus por Atacir, eles estão cruzando a cúspide da casa 9, que tem a ver com assuntos estrangeiros, mas tem a ver também com o judiciário, e o Júpiter é o regente natural dessa casa. Então, pode ser que esse resultado de eleições vá parar realmente na justiça, num sentido muito mais sério do que foi nos outros momentos anteriores, tá? Poderemos ter a Câmara precisando ir à justiça, ou mover alguma coisa para se defender, ou para poder contestar alguma coisa, e a mesma coisa o Trump. Tá? A questão da justiça. O problema é que o Trump, nesses anos que esteve lá, ele infiltrou seus aliados na Corte Suprema. Né? E isso não é nada bom para a Câmara se ela precisar de uma decisão da Suprema Corte. Então pode acontecer, os astros podem indicar a vitória da Câmara, ela pode ganhar tanto no voto majoritário quanto no número de votos do colégio eleitoral, mas uma artimanha jurídica colocar o Trump, e aí isso pode gerar um distúrbio muito grande no país. Gente, o negócio não vai ser muito simples não, tá? Pelo que eu estou vendo aqui. E
mais uma vez, a cúspide da casa 9, agora por Atassir, cai sobre o Saturno da casa 10, ou seja, de novo, judicialização do cargo da presidência da República. Olha, pode ser até que a coisa chegue num nível que nenhum dos dois assuma, né? Não sei quem é que assumiria numa vacância de cargo por questão jurídica, se é o presidente da Câmara, não sei como é que funciona lá. Se for o presidente da Câmara, tem que olhar quem é que vai ser eleito aí nessa situação toda, né? Tem um imbróglio vindo aí. O Atassir 12 também tem a ver com essas questões, esses ciclos sociais aí, está muito ligado a esse aspecto e é o ciclo jupiteriano, porque é o ciclo de 12 anos, né? É a volta em 12 anos, então tem muito a ver com os Estados Unidos em si, porque trata do seu ciclo básico de Júpiter. E aí o que a gente vê aqui, gente? Olha, o Saturno, que vem da casa 10, né, da casa de governo, de novo aqui atuando sobre o Júpiter e Vênus. Veja como essa Júpiter e Vênus do mapa, tanto do Natal quanto por Atassir, está muito ligado, né? Júpiter, justiça, Vênus, mulher. Tá? Isso está muito, muito forte aqui no mapa dos Estados Unidos. E Urano em conjunção com a Lua. A Lua representa a população, Urano representa a rebelião, revolta, a insatisfação, a inconformidade ou por um lado ou por ambos, tá? Dependendo de quais foram as decisões que possam vir daí, tá? Agora vamos ver a Revolução Solar dos Estados Unidos. E a gente vai usar o Atassir 1, porque como a Revolução Solar é um mapa de um ano, não faz sentido usar trânsitos muito maiores de Atassir. Então a gente vai usar 1 grau por dia, né, da Revolução Solar. 1 grau por dia. Então veja só, como já estamos mais ou menos há 6 meses, né, do aniversário dos Estados Unidos, então o Sol andou metade do ano aqui, né? Como é uma volta por ano, né, a gente vai ter aqui o Sol já praticamente do lado de cá, em conjunção com o Plutão que acabou de receber retorno, né? O Plutão fez o retorno, está agora em Capricórnio, mas vai retornar e vai se colocar em posição aqui lá para o 20 de janeiro. Aqui eu fiz para a data de 20 de janeiro. Então temos um problema aqui, ó. Temos um problema aqui porque justamente esse Atassir 1 da Revolução Solar pega o Plutão e veja quem é o ascendente da Revolução Solar. Escorpião, regido por Marte e Plutão, pelos dois maléficos que vão estar em oposição quase exata no dia das eleições. Gente, a configuração aqui é tensa, é muito complicada. Eu acho que a gente vai ter uma situação inusitada, uma coisa impensável, que a gente não imagina vai acontecer aí. Tá? Alguma coisa muito séria. Por quê? Porque tem muito dinheiro e muito projeto da extrema-direita e do sionismo em cima do Trump. Da Kamala também, né? Porque a Kamala também não é flor que se cheire, né? E também está ligada ao sionismo. Mas o caso do Trump, você junta o sionismo e a extrema-direita, né? Que está muito aparelhada, está com muito dinheiro. Tem o Elon Musk por trás. Então, a gente não imagina o que possa vir daí, dessa gente nefasta, tá? E veja só, o Saturno por Atassir faz conjunção com esse nó do sul, que é um ponto de perda, né? E de restrição, de quase que morte da nação, né? É quase que ele traz a morte da nação. Então é algo muito sério que a gente está vendo aqui. Então estão aqui as posições por Atassir, olhando tanto o mapa dos Estados Unidos como da sua Revolução Solar. Revolução Solar, evidentemente, ainda de 2024, que ele fez aniversário em julho e só vai entrar no próximo ano astrológico em julho do ano que vem. Então nós usamos a Revolução Solar que está vigente. Nos próximos vídeos eu vou trazer análise tanto do mapa da Kamala Harris quanto do Donald Trump e já aviso que o estudo que eu fiz ali mostra tendências muito semelhantes ao que está aparecendo agora que vocês viram aí no mapa dos Estados Unidos na Revolução Solar, que existe alguma coisa que vai acontecer de inusitado, né? Alguma coisa muito fora, estapafúrdia, e isso pode trazer um movimento perigoso para os Estados Unidos e isso pode trazer a ascensão de um terceiro elemento aí, de um terceiro elemento que está sendo preparado talvez para dirigir esse novo processo
americano-sionista que está se colocando no mundo. Então, nós poderemos ver, sim, talvez a quebra desse sistema interno dos Estados Unidos, político-partidário, uma implosão, uma coisa que vem de dentro, por conta de eventos que vão acontecer aí, tentativas de fraude, tentativa de golpe, judicialização, atentado, tudo isso são perspectivas que estão na potência de acontecer. Os astros indicam a possibilidade dessas coisas acontecerem. Tá? É uma possibilidade astrológica. Não é que vai acontecer, mas uma vez havendo o interesse, a vontade de fazer com que essas coisas aconteçam, vão ser favorecidos pelas energias astrológicas. Então, nos próximos vídeos a gente vai falar da Kamala Harris e do Donald Trump. Por hora encerro aqui para não ficar muito longo, muito exaustivo, e a gente vai mastigando essas eleições norte-americanas devagarinho, devagarinho, dando aqui informações para vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, estou precisando de like, pessoal, muito like aqui no canal. Também compartilhe esse vídeo à vontade, aí mundo afora, tá? Se você ainda não se inscreveu, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até parecer inscrito e não se esqueça de ativar o sininho para você receber a notificação toda vez que a gente colocar vídeo novo aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.